Então, vamos lá. Nós estamos falando da mediunidade dos animais. Então, ali nós temos uma vaquinha, nós temos o reino animal, como o Chico colocou, como está muito bem explicado no livro dos médiuns. Nós estamos falando da mediunidade. O que nós sabemos? Nós sabemos que a mediunidade é algo orgânico. Nós sabemos que a mediunidade é um recurso, uma ferramenta que muitos de nós imploramos no mundo espiritual para que dela fôssemos aí merecedores, para que nós pudéssemos fazer as devidas reparações, reconciliando-se com a lei divina. Sabemos que existe um leque muito grande de oportunidades, porém, sabemos também que existem milhares milhares de milhares de espíritos que estão aí muito mais para se divertir do que propriamente aí não se preocupando, como nós falamos, não se preocupando com o que eles estão dizendo ou com as informações que eles estão passando. Aqui, não vou nem me ater às imagens por enquanto, mas é só a título de deixar, porque precisei fazer algumas modificações nelas. O que é médium? O que nós aprendemos que é o médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todavia, usualmente, assim só se qualifica aqueles que têm a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Sim, todos nós somos médiuns, porém, dentro da doutrina espírita, junto principalmente ao estudo, às casas em que nós estamos tendo a oportunidade de trabalho, médium são aqueles que nós falamos que têm a mediunidade ostensiva, a mediunidade aflorada, aqueles que já trabalham mediunicamente, aqueles que estão ali na condição de intérpretes dos espíritos, não importando assim a mediunidade, seja psicofonia, seja psicografia, seja audiência, seja evidência. Mas quando se fala de médium, nós estamos falando, então, da mediunidade em exercício, da mediunidade em atividade. É essa a colocação do que é médium. Médium é o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas ou de qualquer natureza que seja. Então, por isso o médium ostensivo, por isso o médium de característica aqui já de afloramento, porque ele é um intermediário, como o próprio nome está dizendo, ele é o medianeiro, ele faz essa ponte, ele faz a ligação entre o mundo espiritual ou dos desencarnados com o encarnados. Espíritos sempre existiu, sempre existiram, o que precisa, e encarnados também. A mediunidade também sempre existiu. O que levou algum tempo foi para que nós pudéssemos compreender como se dava todo o processo. Então, sem médium, não existe comunicação de desencarnado para encarnado. Nós precisamos dessa fonte de ligação. Os animais podem ser médiuns? Nós quando estudou o átomo arcanjo, quando falamos do perispírito, quando falamos dos reinos da natureza, nós sempre falamos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino animal. Que o reino animal precede o reino nominal, nós todos temos certeza.
que nos animais é a última fase de aperfeiçoamento dos órgãos físicos que serão aproveitados na nossa matéria, no nosso corpo, isso também está bem específico no Evolução em Dois Mundos. Mas daí, os animais podem ser médiums? Quais são as possibilidades, então, disponíveis para nós? Vamos lá. Animal como intermediário, que é o que está na primeira foto aí. Os animais, eles podem atuar como intermediário entre o espírito desencarnado e o desencarnado, como está na figura acima, à direita? Não, nós sabemos que não pode, porque está ali, como está ali, ó, espírito, o espírito comunicante, o espírito desencarnado. O médium, no caso aqui, o gatinho, ele pode ser o médium para passar essa mensagem para o encarnado? É impossível. Não só não tem, até porque os animais, eles não possuem a linguagem articulada, eles não possuem raciocínio contínuo. Linguagem articulada, nós falamos voz, eles têm esse rugido, miado, latido, é a linguagem deles. Nós estamos falando de frases completas, nós estamos falando de um raciocínio contínuo. Então, eles podem ser esse intermediário? Não podem. Isso, comprovadamente, é impossível. O animal pode perceber a presença de um desencarnado? Sim, pode. Nesse caso aqui, o espírito pode, o cachorro ou o próprio gato pode perceber o espírito desencarnado? No caso da imagem da gravura direita, ele está dizendo exatamente isso, sim. E o encarnado, a pessoa encarnada, se ele conhece bem o seu animal, se ele tem sensibilidade, independentemente dele ser médium ou não, ele vai entender que o animal está ali vendo algo que está além da sua compreensão, que está além do seu entendimento, mas ele está colocado. Então, sensibilidade, suscetibilidade é outra coisa. Então, perceber, isso é perfeitamente possível. Alguns ateus, eles dizem, para justificar a falta de fé, ou porque não acreditam em Deus, eles dizem exatamente o quê? Como que eles podem acreditar numa Bíblia ou num livro, segundo eles, onde tem uma mula que fala, algumas traduções, uma jumenta. Eles estão falando da mula de Balaão. O que ele está dizendo? Aqui está bem específico. Não era a mula que estava falando, mas sim um espírito que ali se encontrava. A mula não falava, mas a ignorância, a falta de conhecimento, principalmente do condutor e dos acompanhantes, como eles ouviam, e aí era uma comunicação de voz direta, que nós já ouvimos quando estudamos as mediunidades, quando nós estudamos a característica, é uma manifestação de voz direta, assim como foi voz direta no batismo de Jesus. Eis aqui o meu filho amado. Então, no caso da mula, também era voz direta. Então, o animal percebe, mas isso não significa que ele é médio, não significa que ele tem sentimento. É isso que precisa ficar bem claro. É isso que o Divaldo está nos relatando. Ele está contando a história. A vaca poderia, a vaquinha branca, poderia ali ouvir? Não tem a mínima possibilidade. Porém, nós espíritas sabemos que nós precisamos vigiar e orar constantemente, pois existem espíritos levianos, zombeteiros, existem os pseudo-sábios e existem aqueles que são totalmente contrários aos ensinamentos de Jesus. Então, quanto mais ignorância, quanto mais misticismo, quanto mais crendice estiver, tudo isso é um desserviço ao Evangelho, exatamente para retirar
a autoridade e a maneira com que foi a revelação da doutrina espírita. Os animais desencarnados podem se manifestar mediunicamente, por isso a importância. Depois vocês veem com calma, e se for preciso, se for preciso, não der tempo no final da aula, para que nós possamos exatamente interagir dessa maneira. Não pode, porque como está lá em cima, o animal desencarnado não tem como ele se manifestar. Não existe o raciocínio, não existe a inteligência como nós compreendemos dentro do ser humano, como nós compreendemos dentro da humanidade encarnada, como nós compreendemos e como está na doutrina espírita a partir do momento em que nós recebemos o livre-arbítrio como dádiva divina para a nossa evolução. Podemos evocar o espírito de um animal? Aqui está, aqui do lado. Né? Podemos evocar o espírito de um animal, como foi lá na reunião da vaquinha? Por isso que nós fizemos muita questão e não medimos os esforços para que vocês tivessem acesso ao vídeo, porque ele é muito importante dentro desse contexto. Podemos evocar o espírito de um animal? O que ele diz? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que havia nele fica em estado latente. Este princípio é imediatamente utilizado por certos espíritos encarregados deste cuidado, para animar de novo seres nos quais continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isto responde à sua pergunta. Então, a pergunta de Kardec é clara: podemos evocar? E a resposta mais clara ainda. Então, o que ele está dizendo? Os animais, a partir do momento em que chegam ao mundo espiritual, esse princípio inteligente que ele já habita, do qual eles são merecedores, são ali recolhidos pelos engenheiros espirituais, pelos engenheiros siderais, o nome que quer dar, pelos responsáveis por este planejamento, por esse departamento reencarnacionista dos seres que estão nesta condição. É feita a avaliação do que eles foram, se tem dores, são elas aliviadas, e eles, na maioria das vezes, são imediatamente colocados novamente numa situação para que possam voltar à vida, ou seja, reencarnar. Na maioria das vezes, dentro do mesmo contexto. O cão poderia voltar como um gato? Sim. O gato como um cão? Sim. Nós não temos em nenhuma literatura e em nenhuma obra da codificação, não existe a colocação ou ensinamento dizendo se essa ordem pode ser invertida ou não. Existe no livro dos médiuns uma colocação onde o gato morre, desencarne, e a menina pergunta para o pai se ele poderia voltar como um cãozinho. Ele explica que sim, mas não mais do que isso. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, eles têm todo um cuidado para não despertar em nós pseudos-verdades, para não despertar em nós aí a nossa utopia, a nossa ilusão, a que nós entendemos como se fosse. Então, a história que nós sabemos mais próximas de viventes, então, ele que é a nossa referência, o nosso diretor de ensino, o Carlos Costa, ele fala exatamente isso, que certa feita eles tinham um pequeno cachorro em casa, um cachorrinho, e que todos os dias de manhã
quando ele abria o portão para sair para o trabalho, o cachorrinho corria e ficava lá ao lado da coluna onde o portão abria. E o cachorrinho, um dia lá, simplesmente morreu. Então, chegou o tempo dele e ele morreu. E, segundo ele, os filhos ficaram muito chateados, ficaram muito tristes com aquele acontecimento. E ele disse que, passados uns 4 meses, arrumou um novo animal, arrumou um novo cãozinho e levou para eles. E ele falou que qual não foi a surpresa dele, que já na semana seguinte, quando uma semana que o cachorrinho estava em casa, que ele, tirando o carro, lá estava o cachorrinho na mesma posição e nas mesmas condições do outro. Está falando que é o mesmo princípio inteligente? Não, em nenhum momento disse isso, mas está de acordo com a resposta aqui do Erasto, está de acordo com São Luís, que foi quem respondeu estas colocações. E por que ele está falando? No mundo dos espíritos, no mundo espiritual, ele fala assim, não há animais errantes, porque eles não têm o que espiar, eles não têm ali do que reparar, eles não precisam, eles não estão nessa condição. Então, no mundo espiritual, somente espíritos errantes, aqueles que estão necessitados de uma nova encarnação e que eles estão aguardando. Então, é essa a colocação. Por isso, esta resposta que ele dá de uma maneira tão sucinta. Se o princípio que o habitava fica em estado latente, equivale a dizer que não há atividade no mundo espiritual. Pelo menos não segundo Allan Kardec e São Luís, que foi quem respondeu a esta pergunta. Calma, nós vamos chegar lá. Se não der tempo aqui, mas tenho certeza que sim. Eu estou dizendo calma no sentido de que já nós vamos responder as colocações da literatura que fala que existe. Então, quem está mentindo? Está mentindo São Luís e Kardec ou está equivocado o André Luiz, que, por exemplo, que fala de que ele relata em seus livros várias situações em que se nós nos deparamos com animais no mundo espiritual. Só uma colocação desde já. André Luiz é um aluno. André Luiz é um aprendiz no mundo espiritual. Erasto é discípulo de São Paulo, então é muito mais evoluído. E São Luís, um dos responsáveis diretos pela elaboração da codificação kardeciana. Então, quando há caso de dúvida, quando há divergência, nós temos sempre que ficar com a colocação do espírito mais evoluído, porque nós já aprendemos que os espíritos não podem falar mais do que daquilo que eles sabem. E muitos sabem até menos do que nós encarnados. Como é, então, que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas? Quem conhece o SEAMA, aqui, onde atende muitos animais, já deve ter ouvido falar que muitas pessoas foram lá e que receberam psicografia dos seus animais. Então, dentro dessa colocação, é dentro de tudo isso que nós estamos vendo, e até mesmo em relação ao vídeo do Divaldo, A Vaquinha Branca, como é, então, que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas. Evoca um rochedo e ele te responderá. Haverá sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sob qualquer pretexto. Ou seja, os oráculos de antigamente, muitos daquelas pitonisas, os chamados Poço dos Desejos, que aí enfeitam os romances, né, e tudo mais, por que eles ouviam vozes?
Por que que sempre que se perguntava, obtia as respostas, e respostas claras, muitas vezes com conteúdo? A resposta é clara. Evoca um rochedo e ele te responderá. Haverá sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Dependendo do conteúdo, dependendo do objetivo, dependendo da situação em que está se referindo, vai ali. No caso dos animais lá do Siama, o que eles estão falando? Os benfeitores responsáveis por estes animais, muitas vezes vendo os seus antigos donos, aqueles com quem eles conviviam, ficando doentes, entrando até mesmo em depressão, muitas vezes indo numa direção perigosa de coisas muito mais sérias, e quando se fala de suicídio não é invenção. Então, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento dessas criaturas, então esses benfeitores trazem uma palavra. Olha, o seu cachorro está bem, o seu cachorro já foi socorrido, o seu cachorro está hospitalizado, seu cachorro está andando aqui no mundo espiritual, está isso, está aquilo. É uma forma de aliviar a dor, é uma forma de socorrer uma criatura que ainda está em aprendizado. Não seria misericordioso da parte de Deus, não teria o amor incondicional de Jesus se essas criaturas, em nome de um amor, em nome de um sentimento que nutriam por um dos pequeninos do Cristo, ficassem alhures, ficassem sem uma resposta, ficassem sob um amparo. Então, se nós perguntarmos para uma árvore como existia na época dos druidas lá nas Gálias, segundo algumas lendas, os carvalhos respondiam. Algumas pedras, alguns túmulos em alguns lugares do nosso planeta são venerados até hoje exatamente por responder a algumas indagações. Mas a resposta aí está. São espíritos. E como a própria Wanda colocou, nós vamos ver, nem sempre são levianos, nem sempre são zombeteiros. Um espírito que se condói com a dor, com o sofrimento que a criatura está, sim, tem a permissão divina para vir aliviar. A ilustração aqui, que procurei ser um pouquinho fiel, mas sempre tem o lado nosso humano, é exatamente o que está no livro dos médiuns a respeito da historinha do Pinta-Silva. E ele diz mais ou menos assim: um senhor tinha em seu jardim um ninho de pinta-silvos, pelas quais se interessava muito. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém na sua casa era culpado do delito, e como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês, a Sandra vai nos ajudar, em muito bom francês: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Feito a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Então, o que ele está dizendo? O que Kardec está colocando? A mesma coisa da vaquinha. O rapaz ali, a quem os passarinhos fizeram, o Pinta-Silva fez um ninho à sua porta, ele era médio. E ele resolveu evocar a mãe dos passarinhos ali, porque ele estava triste, estava chateado, estava deprimido. E a mãe veio e respondeu para ele. Ele ouviu o relato que está lá, aconteceu na Sociedade Espírita de Paris. Isso chegou lá dentro dos estudos. E mostrou claramente a voz da mãe dos passarinhos onde estava. O médium foi lá,
encontrou o ninho com os passarinhos, os filhotinhos que sobraram, e ele, então, acreditou que fosse. Agora, nós, espíritas, acreditarmos que foi a mãe dos passarinhos, é isso que está dizendo. Claro que não foi. A mãe também não tinha essa capacidade de ser um espírito comunicante, mas para aliviar, para auxiliar e para consolar, um espírito responsável veio e ali trouxe a solução daquilo que afligia o nosso médium, ainda, não vamos dizer imprudente, mas bastante desacreditado, sem informação a respeito do procedimento em relação aos animais. Se Erasto, por um lado, fala que não existe animais no mundo espiritual, então, como relatar? Como aqui, nesta imagem, que é uma imagem do filme, do nosso lar, e aqui embaixo também uma retratação do nosso lar, que muitos associam também dentro do projeto imagem, que poderia também perfeitamente ser como as que são relatadas no Memórias de um Suicida. Como que fala de ibis viajores? Como que falam dos cães? Muitos, inclusive, dos autores que relatam a existência de cães no mundo espiritual, fala exatamente de mastins. E por que esses animais, esses cães? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que muitos dos integrantes das equipes socorristas são aprendizes, como o André Luiz, como o Vicente, como o Otávio, como muitos outros aprendizes de outras obras, o Hilário, de outras obras. Então, esses animais são exatamente esse princípio inteligente que é aproveitado pelos benfeitores. Então, esse princípio inteligente de um animal, o princípio inteligente de um muar, de uma mula, de um jumento, eles então ali são usados para que esses espíritos aprendizes se sintam em segurança. Da mesma forma que o socorro que é feito nas regiões inferiores, os cães ajudam a afastar aqueles espíritos revoltados, aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal, por se sentirem ainda humanos, por se sentirem ainda eles poderosos e perigosos, então, mas os animais os intimidam. Então, nesse caso das expedições de socorro, eles são usados como recursos protetivos das equipes que estão envolvidas nessas missões. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem o calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Quando nós temos uma equipe socorrista de benfeitores vindo às regiões inferiores, os espíritos ali, que poderia ser qualquer um de nós, então os espíritos estão com dor, arrependidos, envergonhados da situação calamitosa a que eles ali caíram, a que eles entraram. Os espíritos, os benfeitores, poderiam ir lá e carregá-los? Poderiam. Poderiam ir lá e colocar eles nos ombros e levá-los? Poderiam. Mas isso seria humilhante. Isso seria para quem já está arrependido, para quem está sendo muitas vezes corroído por um remorso, isso seria uma forma humilhante. E a misericórdia divina não nos permite a isso. Então, pela caridade dos benfeitores, então eles plasmam essas carruagens, esses carros,
esses comboios, aproveitando o princípio inteligente dos animais, então eles estão dentro do planejamento reencarnatório. Então eles usam esse princípio espiritual, plasmam ali a forma do transporte para conduzir esses irmãos às câmeras de retificação e de recuperação. No caso do André Luiz, quando ele abre as janelas, ele vê pássaros, aí ele já não vê os ibis. Os ibis são aquelas aves muito parecidas que nós temos aqui quando se fala, por exemplo, dos dinossauros. Os ibis são aquelas árvores, aquelas aves medonhas de bico grande, asas e que ficam sobrevoando. Eles se alimentam desses miasmas, eles se alimentam das formas, pensamentos que existem nessas regiões. Então, vamos assim dizer, os ibis viajadores, eles são os abutres, eles são os urubus das regiões inferiores. Então, eles fazem esta limpeza fluídica desses ambientes. Por isso que se diz, então, são aproveitados. Tudo tem uma função de equilíbrio, de harmonia e de evolução. A questão da alma dos animais, afinal, qual o destino reservado aos nossos irmãos na escala zoológica dita inferior? Algum deles revelando uma percepção do instinto tão aguçado que se expressava na condição de uma inteligência embrionária, embora as informações fornecidas pelos espíritos nobres da codificação em torno do período em que eles permanecem no mundo espiritual, mas não em estado de erraticidade, retornando ao mundo físico quase que imediatamente. Essa colocação está no livro Sexo e Obsessão, é a colocação do Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando indagado por que, como que pode esses animais que têm essa percepção, esse instinto que muitas vezes nós colocamos como se fosse uma inteligência embrionária, qual que é o destino? Qual é a sua destinação? Como que eles ficam no mundo espiritual, então, se eles não são errantes? Exatamente aquilo que está colocado. Então, vamos assim dizer, mais uma vez vou fazer uso do que eu aprendi nos cursos com o nosso diretor de ensino, para citar um exemplo do que não está no livro, nos livros da codificação. Então, uma zebra, quando é abatida lá no Masai Mara, lá no Serengeti, lá na África, ali é a lei da sobrevivência, ali é a preservação da espécie, ali é a lei do mais forte. Essa zebra, quando chega ao mundo espiritual, é feita a avaliação do que foi a sua jornada desde o seu nascimento. Ela reencarna. Só que quando ela reencarna novamente, ela reencarna como uma vaca ou como um boi. E aí ela vai ser abatida novamente. Só que aí, para servir de alimento para nós, já os seres hominais. Quando esse princípio inteligente retorna ao mundo espiritual, é feito um comparativo entre o que esse princípio inteligente evoluiu de quando ele foi abatido naquela situação de selvagem e nessa condição, vamos assim dizer, de doméstico, para servir de alimento a alguém mais evoluído. Então, são essas condições, são esses ensinamentos que nós precisamos buscar para fugirmos do misticismo, para fugirmos do achismo de algumas obras, como nós vamos ver. Os animais, sim, são seres inferiores, os quais nós somos responsáveis diretos pela sua elevação e cuidado, mas são animais, não são seres humanos, não têm livre-arbítrio, não têm espírito, tem princípio inteligente que sobrevive ao corpo físico, ao corpo material.
Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem aí ser aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelos quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com benefício das chamadas mutações espontâneas. Então, a cada vez que o animal retorna, ele retorna melhorado, aprimorado. E tudo tem a sua espécie, tem o seu gênero. Nós não vamos, o princípio inteligente, ele não vai passar por todas as espécies de felinos, leão, tigre, gato e tantos outros que existem por aí. Nós vamos experienciar em uma espécie de cada gênero. Nós não vamos passar por todos os gêneros e espécies de plantas. Nós vamos passar por um deles. E sempre que há a morte, porque tudo aquilo que tem vida nasce, cresce, reproduz e morre. E renasce novamente. A cada volta aqui ao planeta, nós voltamos evoluídos, nós voltamos melhorados. Não só os seres humanos. Engano, muitas vezes, aqueles a quem nós pensamos que por serem e se comprazerem ainda no mal, por serem perversos, por serem extremamente egoístas e orgulhosos, que nada fizeram de bom durante a sua encarnação, para nós, mas em um momento ou outro, sempre vai ter algo de positivo que eles fizeram. E isso é aproveitado. Então, a cada retorno desse princípio inteligente, desse princípio espiritual no mundo em evolução, o princípio está evoluindo, o princípio está se adiantando na senda do progresso. Em relação à mediunidade dos animais, o que ficou era isto que precisava ser dito. Não são médiums, não têm desencarnados, não têm a capacidade de se comunicar e não podem trazer mensagens. Então, quando os animais respondem a indagações, a evocações, são espíritos responsáveis, espíritos, os engenheiros siderais, os engenheiros espirituais, encarregados deste departamento, os prepostos do Cristo, sempre trabalhando em proveito do nosso planeta e também dos outros mundos, das várias moradas que existem na casa de meu pai. Nem todos os animais vão chegar à condição de hominal no planeta Terra, mas quando eles forem para os mundos primitivos, eles já não precisarão chegar lá, eles não precisam começar do mineral. Nos mundos primitivos, eles já vão partir do animal para os elementais e daí para o ser humano. Assim são. Assim como nem todos os elementais ligados ao planeta Terra serão hominais aqui, mas eles poderão ter as suas primeiras reencarnações exatamente no mundo dos primitivos. Por isso, essa constante do universo, sempre tendo um lugar de abrigo para o espírito em adiantamento. A zoantropia, a qual o cinema, literatura e principalmente os romances muitos gostam de afirmar. O que seria? Tem a origem no latim zoo, animal, e anthropos, do homem, e é o fenômeno em que os espíritos desencarnados, devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens em forma de animais, demonstrando assim a sua degradação, tanto moral quanto espiritual. Este processo de transformação também pode se dar através de uma metamorfose perispíritica, processada através de uma indução hipnótica em que o desencarnado, inferiorizado em suas culpas, ganha a forma animalesca.
A imagem que nós estamos vendo é só uma ilustração de internet. A de baixo é uma representação do grande imperador Nabucodonosor, do grande rei Nabucodonosor, que se comprazia tanto no mal, tanta crueldade, tanta vileza ele cometeu, que, segundo a sua história, ele passou 7 anos numa caverna, praticamente transformado aí nesta forma bizonha, nesta forma horrenda. A última aula, a Dumar ainda falou dessa metamorfose perispíritica. Ela também já havia falado para nós das propriedades do nosso perispírito. Um deles é a expansividade, a outra é a elasticidade. E muitas vezes o espírito comprometido, o espírito que se desencarna, dependendo do como foi a sua vida aqui, ele se sente tão culpado, o remorso é tamanho que ele se deixa corroer pela culpa. E sempre tem aqueles irmãos que se aproveitam, essas mentes inteligentes, essas mentes doentias que usam o conhecimento para escravizar essas criaturas, que é permitido, sim, por Deus, a título de reparação, a título de expiação. Quem leu Libertação, do André Luiz, sabe do que Gregório, por que Gregório transformou a moça lá em loba, devido exatamente ao suicídio que ela havia cometido e os desdobramentos do seu ato na vida daqueles que ficaram. Ela, então, sendo ali carcomida pela culpa e pelo remorso, ela se deixou induzir de uma forma hipnótica, chegando àquela condição de loba. No caso aqui que nós estamos falando, muitas vezes, o Nabucodonosor não fala que foi, porque fala que foi, ele ficou dessa forma encarnado, o que significa que foi uma obsessão. Ah, não é só desencarnado? Quer dizer que encarnado também pode ficar assim? Pode. O encarnado, muitas vezes, as histórias que nós ouvimos aí, o lobisomem que nós conhecemos, nada mais é do que um espírito em forma de lobo que está aí nessa metamorfose perispíritica sob uma indução hipnótica. Ele está se achando isso. Nós já atendemos no Grupo Espírita Manuel Bento entidades lá na Sala André Luiz, entidades em forma de lagarto, como está nas ilustrações aqui de baixo, onde nós podemos perceber o rosto do médium se transformando como se fosse ali um desses chamados o dragão de Komodo. E aí, através da orientação, através do amor, do afeto, a vibração de toda a equipe foi voltando. O médium foi, e a orientadora, que naquele dia e naquele caso específico era a nossa diretora de doutrina, foi induzindo o espírito até ao útero materno, para que ele pudesse se lembrar de que um dia ele teve uma forma humana. Então, é muito comum, sim, no mundo espiritual, isso ocorre com muito mais propriedade. Mas pode acontecer. Hoje, os relatos são muito menores. Hoje, os casos conhecidos são em menor número, mas também já vivenciamos, é do conhecimento de todos nós, através de informações, através de estudos, através de reportagens de seres humanos que acabaram mudando a sua forma física, exatamente fruto dessas obsessões e das perseguições espirituais. Licantropia tem origem no vocábulo grego licantropia, composto por licos, lobo, e tropos, forma. O que significa, de acordo com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele fala que é o fenômeno pela qual os espíritos, pervertidos no crime, atuam sobre seus antigos comparsas.
encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas à de certos animais. No caso da licantropia, o animal seria um lobo. Se a Dumara depois puder me ajudar, mas tem um livro que fugiu agora o nome, onde tem um pai desencarnado tão revoltado em relação àquele que foi o seu filho, que ele faz de tudo para transformá-lo num cão. E o rapaz encarnado age como se fosse. Faz xixi como levantar na perna, como se fosse, come lá na vasilha. É um verdadeiro cão e que é socorrido na casa espírita exatamente para sair desse processo de subjugação em que ele se encontrava. Tamanho o entrelaçamento de dívidas que existem entre as criaturas. A importância que se tem do vigiar e orar é exatamente para que nós possamos evitar cair nas mãos dessas mentes doentias que ainda sonham e admiram o poder e dele não querem deixar. A sinantropia é uma espécie de zoantropia, onde o fenômeno em questão é igual à licantropia, mas o animal em que a pessoa se transforma é semelhante a um cachorro. Não constam muitos dados na literatura sobre o assunto. Sim, é interessante quando a direção de doutrina e de ensino coloca esse tipo de estudo, nós precisamos ter conhecimento. Por mais sutil, por menos que sejam eles relatados, nós precisamos ter conhecimento para que, quando surgir, nós saibamos lidar. Para que, quando formos ler romances, quando nós estivermos estudando, nós compreendermos o que levou a essa situação. E aí deixar de achar que é brincadeira, deixar de achar que é somente um castigo, uma punição. É muito mais um vínculo de que nós estamos tendo em situações do pretérito que nós não soubemos lidar. Quando nós atendemos na sala André Luiz, nos casos de desobsessão, porque não tem encarnado lá só os trabalhadores, muitas vezes os espíritos aparecem em forma de cobra, às vezes em forma de ET, e eles afirmam que são ETs, que são cobras, que são vários desses animais. E aí é de responsabilidade. Então, o orientador espiritual acolhe com amor e vai mostrando a ele. Mas se você é verdadeiramente esse animal que você está se vendo, como que você está falando? Você consegue? Você já viu algum cão falando? Você já viu algum lobo? Eu sou uma cobra, tá? E você já viu cobra falando? Uma cobra consegue ouvir o que nós estamos falando? Então, por isso que se fala em mediunidade, o conhecimento é importante, a informação é importante, mas mediunidade sem Jesus é apenas informação. Por isso nós precisamos de amor, de caridade, de indulgência, de paciência e tolerância, para que possamos auxiliar a todos esses irmãos endividados perante a justiça divina. Espiritualmente falando, a degradação ocorre no perispírito, pela obsessão, pela possessão ou pela subjugação. Aí é a mudança no perispírito. São as características que nós vamos ver também com mais detalhes mais para frente. A doutrina espírita vem desmistificar o mito do lobisomem e mostrar que o que foi visto por muitos é a mudança do corpo perispiritual do homem para a forma animal. A vidência já existia antes mesmo da codificação. E o espírito, mesmo que transformado em animal, desde que queira ser visto, o será. Aqui a explicação de São Luís é exatamente disso. Por quê?
Existia o lobisomem, existia a mula sem cabeça, existia uma série de outros animais antes da doutrina espírita, alguns casos relatados até mesmo no Antigo Testamento, é o que ele está falando. O perispírito existe desde o momento em que nós somos criados. Ali já tem o perispírito. O perispírito vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Em alguns mundos mais sutil, em outros mais grosseiros, mas ele vai sofrendo essa transformação de acordo com os mundos em que nós vivemos. E a vidência também existia. Então, as criaturas já tinham evidência, já tinham a audiência, já ouviam, já viam o que precisavam. E o espírito, uma vez que ele quer ser visto, ou quando a espiritualidade entende que isso é uma forma de ensino e de aprendizado, isso é permitido. Então, nós sempre vamos ter essa relação direta. Por quê? O espírito não retroage, o espírito não volta atrás na sua evolução. Porém, o conhecimento de certas características fazem com que esses líderes das chamadas sombras, alguns livros, o Manuel Filomeno de Miranda fala muito em trevas, o André Luiz fala de mentes doentias, mas sempre vai haver aí os teofratos, os gregórios, sempre vai haver esses espíritos que, para manter o seu poder, escraviza dessa forma doentia os espíritos culposos que chegam ao mundo espiritual. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma igual, por assim dizer, a nós. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não é para mostrar conhecimento. As palavras são colocadas porque temos obrigação e dever de manter a forma que está no livro. Então, está dizendo, tem uns que falam que os animais não têm alma, não têm nada. Os animais são simplesmente animais, são simplesmente um amontoado de carne e ossos. Outros já acham que os animais têm não só um princípio inteligente, mas que eles têm um espírito praticamente igual ao nosso, só não sabem falar. Então, a pergunta é: por que confundir o que está perfeito com aquilo que ainda está por realizar? Não, não convencei-os, não convencei-os. O fogo que anima os animais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, com a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental de perfectibilidade que constitui a superioridade humana, da espécie humana sobre todas as outras? Então, o que ele está dizendo? O princípio inteligente, o princípio espiritual, que evoluiu para um princípio inteligente, eles têm instinto, mas não têm uma inteligência contínua, eles não têm uma inteligência pensante, eles são condicionados. Então, isso não significa são inferiores em termos evolutivos. Da mesma forma que os anjos, os arcanjos, os espíritos superiores nesta condição, eles nos enxergam também como espíritos em evolução, como espíritos inferiores, como seres inferiores. E nós estamos aqui sendo cuidados por eles, da mesma forma que nós temos responsabilidade
por todos aqueles que estão aqui numa condição inferior à nossa. É essa a colocação. Então, querer entender que os animais são como seres humanos, há uma distância muito grande. Porém, tratá-los como se fosse simplesmente um amontoado orgânico, aí já seria ignorância, pois nós compreendemos que nós evoluímos a cada retorno ao nosso planeta bendito. Aí vamos lá, para ver isso daí. O senhor T, que ele não especifica o nome, diz ter magnetizado o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia. Atonia é fraqueza, é debilidade, é falta de força, de um langor. Ficou ali largado, ficou ali apagado, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Podemos magnetizar os nossos animais? Nós podemos magnetizar qualquer animal que seja? A resposta está não. O nosso fluido, a nossa energia é diferente da deles. Ah, mas é tudo energia animal, é tudo magnetismo animal. Porém, a nossa evolução na condição hominal é totalmente diferenciado deles. A necessidade deles é outra. Então, é como se fosse, para nós seríamos como se fosse a usina lá de Itaipu. Então, ali nós estamos com as turbinas ao máximo. Então, os animais seria como se fosse aí a lâmpada. Se a energia sair diretamente da usina para eles, sem nenhum transformador, sem nenhum receptor, ela vai simplesmente aniquilá-los. Por isso, precisamos, da mesma forma, somos nós. Os benfeitores, eles para agir sobre nós, por isso que vem passando aí pelos anjos da guarda, anjos guardiões, anjos protetores, até chegarmos à condição em que nós temos condições de receber sem fazer mal. Então, não podemos magnetizar. É diferente você fornecer uma água fluídica, por isso o ensinamento. Você faz o evangelho no lar? Sim. Então, a água que você fluidifica para os seus animais tem que ser diferente da água da família, tem que ser diferente da água dos seres humanos. Ah, mas eu sempre dei para os meus e nunca fez mal, porque não tinham conhecimento. Deus não permitiria, mas a partir de agora já sabe. Então, água fluidificada para os animais tem que ser separada da família, dos humanos, porque as necessidades deles são outras. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, aniquilá-los íamos instantaneamente, se os mediunizássemos. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos que se desenvolvem neles. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo. Então, a colocação do Livro dos Médiuns, na questão 283, ele fala exatamente: nós não podíamos entender inteligência e raciocínio contínuo com condicionamento. Agora, todos nós entendemos, então, eles não podem ser médiums. Por quê? Por mais que eles tenham, e eles não têm sentimentos, os animais têm sensações.
É diferente, nós já estudamos isso. Eles têm sensações, eles agem pelo instinto. Muitas vezes nós entendemos algumas atitudes dos animais como se fosse, né? Tem uma amiga veterinária que ela fala assim, que os cães são os mais evoluídos, porque eles são iguaizinhos a nós. Nós saímos de manhã, você chuta o cachorro, você coloca o cachorro no porta-malas do carro, leva ele até Santos e chega lá, você abre o porta-malas e ele sai pulando de alegria e vem trançando nas suas pernas e tudo mais. Faz isso com um ser humano para você ver se ele vai agir, se ele vai vir retribuir tanto carinho dessa forma. Da mesma forma, ela fala: olha para os gatos. Os gatos, segundo ela fala, são uma representação da hipocrisia. Você fica uma semana fora, chega todo dengoso, aí ele olha para você, levanta a cabeça bem altiva e passa por você como se você não tivesse acabado de sair. Então, são atitudes. Isso tudo é aprendizado. São diferenças que muitas vezes nós observamos, mas nós não podemos transferir aos animais aí a nossa inconstância e também, muitas vezes, a nossa falta de conhecimento. Vamos fechar aqui desta forma. Primeira imagem sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, por que não existem animais no mundo espiritual? Porque se só existisse cachorro, gato, passarinho e tudo mais, onde estaria a justiça e a misericórdia divina? Então, tem que ter também cobras, tem que ter também escorpiões, tem que ter golfinho, tem que ter baleia. Então, porque Deus é justo. Então, se só existe determinados gêneros, determinadas raças, espécies de animais, então Deus estaria perdendo um dos seus maiores atributos, que é o da perfeição e o da justiça. Então, não existem animais no mundo espiritual. Existem princípios inteligentes que são aproveitados de acordo com a necessidade evolutivas nossas e daqueles que estão em recuperação. A segunda, o princípio inteligente de um animal pode vir consolar o outro? Claro que não. Não existe essa possibilidade. É uma ilustração para mostrar uma continuidade, mas não existe. Isso é impossível. Para isso, nós temos que compreender que tudo isso é aprendizado. Espírito é diferente. Alma é o espírito vivendo uma experiência humana. Espírito, segundo Kardec, somos nós no mundo espiritual. E os animais não têm. A figura da menina, a figura da garotinha. Se o animalzinho dela, se o cão morreu, ele poderia aparecer nessa forma perispiritual para ela? Não, não poderia, não tem essa capacidade. Isso é impossível, é só ilustração. Isso não acontece. O perispírito do animal está relacionado diretamente ao seu nível evolutivo e também de inteligência. O Nabucodonosor, a cobra, os seres aqui, é a representatividade do perispírito e as suas transformações. A característica, da mesma forma que nós, pelo amor, podemos mudar, ou como diz Pedro em sua primeira carta, o amor cobre uma multidão de erros, exatamente para que nós, através do amor, do afeto, através do perdão, possamos restituir a essas criaturas a sua condição humana que um dia fizeram. Então, espíritos nessa condição, eles são levados de volta ao útero materno, para que ali eles possam começar a tomar o contato com a forma humana novamente, até estarem em condições de ter o seu planejamento reencarnatório e a sua futura reencarnação. E não podemos magnetizar os animais. A nossa energia, o nosso magnetismo é diferente do deles.
Isso não significa que nós não podemos fazer uma oração, que nós não podemos fazer prece, vibração. Tudo isso é diferente de magnetização. Nós não podemos mediunizar os animais. Magnetismo é mediunizar. Magnetismo é descarregar. Ah, não posso fazer reiki pelos animais? É o que nós estamos dizendo. Ah, mas eu já fiz e não aconteceu nada. Ótimo, você já fez e não aconteceu nada. Agora você tem o conhecimento. Então, se você fizer novamente e acontecer algo, lembre-se da sua responsabilidade. E agora, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu discuti, entre aspas, eu argumentei com a Dumara a necessidade da colocação, assim como o vídeo da vaquinha, tá bom? Isso daqui que eu vou compartilhar com vocês é curiosidade. É só para ver o que é a mente humana, o que é uma informação e um conhecimento. Mas por que é só uma curiosidade? Porque não tem a fonte. Apesar de ser um autor espírita reconhecido, que é o Ernesto Bozano, ele tem vários livros belíssimos, com conteúdo e tudo. No livro A Alma dos Animais, ele coloca no prefácio duas colocações que eu vou passar aqui, mas é curiosidade, porque não tem a fonte. O Ernesto Bozano, ele cita o autor, mas não coloca a fonte. Então, não é espírita, tá bom? Então vamos lá, é rapidinho. Essa aqui é do Kardec. O animal, seja qual for, não pode traduzir o seu pensamento pela linguagem humana. Suas ideias são apenas rudimentares, instinto. Para ter a possibilidade de exprimir-se, como o faria o espírito de um homem, ele necessitaria de ideias, conhecimentos e um desenvolvimento que não tem e nem pode ter. Tende, pois, como certo que nem o cão, nem o gato, o burro, o cavalo ou o elefante podem se manifestar via mediúnica. Esta é oficial. Essa está na Revista Espírita de maio de 1865, lá nos Estudos Psicológicos. Isso é Kardec. Então, não pode. Animal não pode e não tem como se manifestar por via mediúnica. Agora vamos lá nas considerações do Ernesto Bozano. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os seus respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. O ninho de pardais dos tempos modernos é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores. No cio, que seria as abelhas e as formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram os seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes e suas produções. Finalmente, a aranha, tece tuas ceias sempre do mesmo modo. O que ele está dizendo? Por que fala que eles não têm a inteligência desenvolvida, mas um princípio inteligente? É o que ele está dizendo. As casas das lontras são iguais desde que o mundo é mundo. Os pardais, os rouxinóis, as andorinhas, os ninhos são sempre iguais em qualquer lugar do nosso planeta bendito. Então, as formigas, as abelhas, todos ali o seu meio, por isso que vocês aprenderam quando estudaram do átomo e o arcanjo, falou lá do espírito grupo, falou lá do princípio coletivo, do princípio espiritual coletivo, para mostrar que não existe uma inteligência contínua, mas sim um condicionamento.
existe sim, sempre voltando dentro desse próprio meio. Então, a cada retorno desses animais, eles vão dando continuidade, mas sempre da mesma forma. Se nós pegássemos as nossas primeiras habitações lá da época das cavernas, então nós não estamos voltando. Cada vez que nós voltamos aqui, nós não voltamos às épocas das cavernas. Nós já passamos por barracos, por casas, ou até mesmo palácios, sobrados, apartamentos. Então, mas mostra sempre uma continuidade. Se nós olharmos os primeiros apartamentos aqui dos prédios antigos de São Paulo, as vigas pareciam pontes. Hoje as vigas são fininhas, compostas por isopor, o que torna tudo mais leve, tudo mais suave. Então, isso é um progresso, isso é inteligência, diferente do que está aqui. E ele arremata dizendo o seguinte: existem casos surpreendentes com animais, principalmente com os cães, que parecem ser os mais evoluídos na escala animal. Aqui seria maiúsculo. Por exemplo, um cão feroz que avançou contra um outro cão da sua espécie, que andava tranquilamente na beira da calçada. Então, o cão estava andando, tinha um outro cachorro andando e ele simplesmente se lançou em cima desse. Porém, estacou, ele parou e ficou trêmulo e aterrado ao aproximar-se de um outro cão que nem percebeu que ele estava se aproximando. Por quê? Porque tratava-se de um animal cego. Então, aquele cachorro que estava andando, mas que era normal, quando viu o outro maior e mais feroz, saiu em disparada porque o outro correu atrás dele. Mas quando ele veio em direção ao outro, que permaneceu quieto, ele parou, ele não o atacou, porque o outro não teve nenhuma reação. E aí, o Francisco Clos Werneck, segundo ele foi reparar que esse outro cão seria cego. E o outro que ele relata, do cirurgião, que encontrou na rua um cão com a pata esmagada e que tratou dele na sua própria casa. 12 meses se passaram até que estranhos arranhões de sua residência o levaram a ver do que se tratava. Era o mesmo cão que levava um outro cachorrinho, nas mesmas condições em que se achara para o médico tratar. Então, ele está dizendo que esse médico encontrou um cão na rua com a pata quebrada, machucada, ferida. Levou para a casa dele, tratou, cuidou e depois soltou na rua novamente. Um belo tempo depois, um barulho de arranhando a porta da sua casa. Ele foi lá, era o animal que ele tinha atendido. E que esse animal estava com um outro, acompanhado de um outro cachorro, que estava também com a pata ferida. Ou seja, segundo ele, pedindo socorro para o amigo que ali estava. E o último exemplo, que não coube aqui, para não incorrer muito, que é o terceiro que ele relata, o Ernesto Bozano, ele fala de um exemplo com 2 ratos, que ele estava numa experiência e que ele observou em um galpão 2 ratos que vinham conduzindo uma pequena haste, como se fosse um pequeno pedacinho de madeira, os dois ratos. E aí, ao se aproximarem, tinha ali uma pessoa com um pedaço de madeira na mão. Ele fala um porrete. E aí, a pessoa resolveu atingir os ratos. Então, um soltou o pedacinho de madeira e saiu correndo. E o outro ficou estático. E aí, quando ele se aproximou daquele que ficou, ele viu que aquele rato era cego. Por isso que ele não correu. Por isso que ele ficou ali parado. Ele não sentiu a energia de quem estava se aproximando. Então, isso é esse o relato que ele fala. E ele fala que o pequeno galho de madeira, o pequeno pedaço de madeira que eles estavam carregando, ele relata assim que então aquele rato que enxergava normalmente estava conduzindo o outro pelo fato dele ser deficiente visual.